Primeira pergunta é, inclusive, do nosso presidente, Carlos Ivan. Qual o melhor mel que vocês provaram e o mais inusitado? Ah, Eugênio responde, porque não, não. Eu vou deixar a Márcia responder, está lá longe, está ouvindo. Não, não existe. Pergunta errada. Desculpa, Ivan. é O a Brasil mesma produz resposta que eu uma daria. enormidade de meles incríveis. Os melhores do mundo, de novo, vou repetir, os melhores meles do mundo estão aqui no Brasil. Mas o mais inusitado, sem dúvida nenhuma, aliás, as coisas mais inusitadas que eu tive na vida vieram através do Rogério, principalmente aquele mel de abelha-limão, Rogério, que foi realmente uma coisa incrível. Sônia, eu não lembro o nome da abelha, mas eu fiquei com um É a potinho. Dragona Gota. Eu guardo um pouquinho, porque aquilo é uma coisa espetacular. O mel brasileiro já é uma coisa assim, incomparável. Aquele mel mostra que não tem limite. O céu é o limite para o mel. Veja só, a questão não existe o melhor mel. Existe uma questão seguinte, de que cada mel e cada pessoa tem o seu paladar e cada mel tem as suas características organolépticas, certo? Então, não, essa teoria de dizer que o mel é mel de aroeira, mel de não sei o quê, não. Inclusive, os mel de apis são muito bons também. Existe um mel aqui de apis, de caputinga, a planta que eu falei, o croto, simplesmente é o mel que a gente faz do hidromel da gente. É o mel que dá um aroma e sabor. Vocês que não provaram o mel ainda da menina que faz lá, o hidromel, vocês vão ver que é diferenciado, certo? Um outro fato que o Eugênio falou é que, na vez que ele esteve aqui, a gente mostrou que tinha 40 tipos de mel diferentes, né? De toda a Bahia. Inclusive, tinha a lestrimelita limão e a lestrimelita errada. E, nesse caso, ele provou o mel, que todo mundo acusa a lestrimelita só de roubar. Na verdade, ela vive disso mesmo. Mas só que o mel dela, ela conseguiu separar nos enxames que a gente tinha aqui, e mesmo ter sido de outra abelha, ela processou e, incrível, saiu um sabor totalmente diferente, um aroma diferente, que todos gostaram, né? Então, essa abelha, ela é uma abelha que vive aqui. É preciso que a gente não fique só querendo eliminar. É como tem uma pessoa aí, um rapaz chamado Paulo Six, ele batalha por essas abelhas. Eu acho isso muito válido, porque simplesmente essas abelhas têm a sua função e têm o seu tipo de mel. O Eugênio não provou ainda o mel da Partamona cupira, um dia eu vou mandar para ele, que é o mel mais adorado pelos sertanejos aqui, que é fantástico, realmente é a néctar dos deuses. Eu quero conhecer. E hoje a gente não teve tempo, então vou passar só rapidinho, porque a gente só falou de mel, mas tem o pólen. E essa mesma riqueza de mel que a gente tem nos pólens, pólens maravilhosos, muito ácidos, que têm características muito especiais, que a gente tem usado com muito sucesso na gastronomia. E aí, só para fazer a ligação com o mel de abelha-limão, porque aquele mel juntou as características de mel e de pólen ao mesmo tempo. Então, é um mel de uma complexidade que eu nunca tinha visto, por isso foi o mel mais surpreendente para mim até hoje. É uma coisa interessante. Hoje a gente falou do pólen, que na verdade é o samburá que a gente chama. E, para quem não conhece, existem dois livros desses aqui, eu não sei se está visualizando, Maia. Dá para ver, dá para ver. Esse livro. Hum? Tá dando, tá bem, tá bem. Aí, esses livros, tem um de pólen e tem um de mel. E esses dois livros, eles são caros, né? Mas tem tudo sobre sobre mel e pólen. Inclusive, o nome dele se chama pote pólen, pote ramo. Basicamente, a gente tem dito que o mel de abelha ferrão é chamado disso aí. E o samburá é chamado de pote pólen. E esses dois livros aí, ele discorre até sobre a história. Inclusive, tem uns trabalhos muito bonitos de alguns pesquisadores brasileiros, da Patrícia Witt, certo? Da Silvia e do David Rubin, que eles mostram exatamente essa evolução do mel nas culturas, né? No México, etc. E quem puder, leia, porque livro, como eu sempre digo, não tem preço, né? É uma coisa que vai ficar para a vida da gente inteira, é um conhecimento que a gente vai absorver, e ele mostra toda essa história, não só a história da evolução do mel nas culturas, como também a fisicoquímica do mel até o mercado do mel, o trabalho que a gente fez aí. Esse livro é muito legal, porque ele demonstra tudo isso que a gente falou aqui sobre os mel de abelha sem ferrão.
As pessoas estão pedindo para se vocês podem compartilhar o e-mail de vocês, alguma forma de entrar em contato. A Mibi eu sei que tem um Instagram, Mibi. Vocês podem mandar aí no chat que eu mando para eles no Você chat. tem o meu e-mail aí. Mande maior. Mas faz o seguinte, tem uma página minha, coapab.com. Manda para lá, porque senão meu e-mail vai ficar cheio. Tá bom. A próxima Eu pergunta... estou pondo o Instagram do MB. Quem quiser fazer pergunta, não sei se deu para ver todo mundo. Eu vou pegar. Bibi Mel, quem me mandar pergunta no Instagram, eu não consigo responder no dia, mas eu prometo que todo mundo que me perguntar, eu vou responder. O melhor jeito de perguntar, então, é no Instagram, mbmel, MBEE Mel. Próxima pergunta é da Ana Lúcia Costa. Quanto tempo o mel pode ficar na geladeira? Ele tem tempo de validade? Pergunta de $1 milhão, hein, Rogério? Deixa com você, ó. Olha, primeiro que mel não deve estar na geladeira. A gente explicou o seguinte, que o mel... Olha o Carlos Ivan aí. Fala aí, Carlos Ivan. Depois eu respondo. Ô, professor Eugênio, muito obrigado pelo tempo de vocês e conhecimento, tá? Estou com problema aqui, estou reiniciando direto. Ivan, é um prazer estar com vocês, parabéns pela iniciativa. Espero que a gente possa estar juntos logo de novo, né? Eu tenho um monte de atividade para fazer no Rio com a AMI Rio. Logo, logo isso passa e a gente vai estar junto, né? Eugênio, assim que esse problema passar, a pandemia passar, a gente está junto, vamos reiniciar nossas atividades, né? Pode deixar, estamos ansiosos por isso. Ótimo. Professor, um grande abraço também. A você também. Continua aí, eu vou tentar entrar lá no... Veja só, a questão de mel, a gente diz sempre, ó, mel, vamos analisar o mel de duas maneiras. O mel de ápice. O mel de ápice não deve ser colocado em geladeira, porque o mel de ápice já tem o teor de umidade adequado para ser mantido na temperatura ambiente. Então, se ele chega a 18%, 19%, o máximo 20%, que o Ministério recomenda, ele pode ser mantido na temperatura ambiente que não vai ocorrer nada. Malmente, se ele for mantido na luz, ele vai escurecer um pouco. E com o tempo de armazenamento, se você não consome o mel logo, ele vai escurecer e pode aumentar o teor de HMF. Então, o que eu diria é o seguinte, é que o mel de ápice não se coloca em geladeira. O mel de abelha sem ferrão. O mel de abelha sem ferrão é o seguinte, como eu expliquei, existe 4 métodos. O mais normal, e o que o Eugênio até falou, é a questão seguinte, seria o mel maturado. Mas existe o mel que você colhe na mesma hora que você colheu, você vai e coloca ele na geladeira. Por quê? Porque se você deixar ele 2 horas no calor de 40 graus, 30 graus, é 2 horas para ele fermentar. E já muda o sabor. Mas essa fermentação é benéfica. Logicamente que vai mudar o sabor para o que o Eugênio falou. A questão gourmet, que é muito legal, tem um gosto doce-azedo, coisa que é importantíssima para o pessoal gourmet. Então, consequentemente, se você quiser tomar o mel, como ele sai ali do pote, você vai, tira ele na mesma hora e coloca na geladeira. Se você não quiser deixar ele maturar, aí vai ter uns sabores diferenciados, certo? Que é uma característica do nosso mel. Uma coisa importante a dizer é que, por exemplo, aí pergunta se ele vai perder qualidade. Bom, quando ele matura, ele não perde qualidade. Ele perde talvez um pouco de aroma, que a gente está investigando agora, mas, no entanto, ele ganha em sabores, ganha em substâncias benéficas até para a devida fermentação pela levedura, é o que a pesquisa tem mostrado. Inclusive, a fermentação do mel, ela não é só... a gente estava testando para ver se o mel fermentava, e normalmente, quando a gente fala de fermentação, geralmente leva a fermentação alcoólica, forma álcool, e forma, mas, na verdade, essa redução ocorre durante o período de armazenamento. Por isso que a gente aconselha 6 meses para armazenar, para evitar o seguinte, que haja fermentação indevida. Mas lembre que o mel é uma carga de açúcar que, com qualquer quantidade de água, vai despertar as leveduras que existem. Porque, quando você faz cerveja, você terminou de fazer o processo de cerveja, as leveduras morreram, não tem mais açúcar para consumir o malte. Já no mel, não, continua tendo açúcar, e levedura se alimenta de açúcar, consequentemente,
vai ficar fermentando a vida inteira. Só que a estabilização da fermentação vai ocorrer depois de um período. A gente tem recomendado 6 meses para efetivar isso, certo? Mas que, como eu falei, ele perde algumas coisas, mas ganha em outras, certo? É normal. E não existe a formação de álcool para transformar ele em bebida alcoólica. Só os dados que a gente vai processar o trabalho e mandar para vocês. Bom, de minha parte, acho que está 100% respondido, né? A gente só, às vezes, Rogério, por uma questão do nosso gosto, a gente gosta do mel fermentado, mas a gente não gosta da fermentação no estágio máximo. A gente deixa ele fermentar um pouco e depois a gente põe na geladeira. E aí, respondendo para ela, Mas, aí não mas, tem prazo de validade. mas eu vou lhe dizer uma coisa. A fermentação do mel, na geladeira, ela não para. A gente fez Sim, sim, não um para. trabalho que mostrou, a gente fez gelado no ambiente, e mostrou que a fermentação continua. Só que ela, como fermentação normalmente, eu mostrei do Yuri ali, leva uns 7 dias, ele botou um mês, mas na verdade 7 dias, 8 dias, ele começa e vai fermentando. Aí com 6 meses ela atenua um pouco devido às condições. Aí o que, que a gente faz? A gente, na geladeira, a gente atenua um pouco, mas se colocar ela do lado de fora, é igual mel pasteurizado. Por que mel pasteurizado não vai para frente? Primeiro, o mel pasteurizado é muito bom, porque você não só faz inativar os micro-organismos. Mas se você abrir, você é obrigado a botar na geladeira. Senão ele perde tudo que ele tinha ganhado. Então, logicamente, que a gente não utiliza esse sistema de pasteurização. Primeiro que é difícil fazer, né? Não é todo caboclo que vai fazer. Por isso que a gente usou a desumidificação. E hoje a gente está optando pela maturação, que é o normal. E esse mel maturado, se você cristaliza ele, vai ficar maravilhoso como que a gente tem aqui. Perfeito. E dura muito. Próxima pergunta é do Almir, de São Vicente. É uma pergunta para o Eugênio. Como chegar ao meio termo para uma boa fermentação do mel da abelha sem ferrão, em particular da Guaraipo? Essa é uma resposta que não tem resposta certa. Tem gente que gosta de mais fermentado, tem gente que gosta de menos fermentado. Não tem, e depois outra coisa, a carga de umidade de cada colheita é de um jeito, a quantidade de leveduras cada vez é de um jeito, então tem que ir experimentando e vendo. E o doutor Rogério ainda lembrou agora, quer dizer, quando a gente tira depois da geladeira, na geladeira ele continua fermentando e quando tira, acelera de novo, né? Então, tem que fazer para o seu sabor, do jeito que você gosta, deixar fermentar e depois aí você congela. Eu tenho tem um chefe, Michelin, ele desenvolveu um maturador dentro do restaurante. E eu entrego o mel para ele e ele deixa maturar no ponto que ele gosta. Então, cada um faz do seu jeito. Eu acho que o segredo frescor e acidez. E não deixar, porque quando ele vai maturando muito, ele vai perdendo o frescor, aí eu acho que ele perde algumas características. Então, o ponto é o equilíbrio entre frescor e acidez. Os dois têm que estar vivos e com os aromas complementares já presentes. E não tem resposta certa. É brincando mesmo que você vai chegar no ponto perfeito. Próxima pergunta é do Eiro, perguntando se o Eugênio conhece o mel da região do Baixo Amazonas do Pará. Eu tenho um produtor no Pará que produz uruçu boca de renda. É uma joia. Exatamente a cidade dele, mas esse mel é muito especial. Pena que eu tenho pouco dele, mas é um dos melos nossos queridos. Sim, eu conheço o Pará. Bom, todo o Brasil é incrível, mas a região amazônica, em especial, tem coisas assim. Voltou o meu áudio? Tá bom. Eu preciso responder de novo ou deu para ouvir? Ah. É do
Do Almir Vicente. Utilizo o airlock para fazer hidromel. Nunca testei para maturar o mel. Gostaria de saber quanto tempo o mel pode ser mantido sem refrigeração utilizando o airlock. Primeiramente que o airlock é utilizado em fermentação, seja ela de cerveja e o que tiver. Logicamente que você não tem essa questão que ele falou de qual período para manter o mel. Se o mel entra em fermentação, ele já muda o processo. Todo mundo sabe que fermentação ocorre o seguinte: quando você pega um produto que é com açúcar, levedura, água ali, vai formar o quê? Calor, água, gás carbônico, né? Álcool, etc. Então, consequentemente, você tem o airlock usando para fazer com que não haja contaminação. O airlock não influencia na fermentação. Ele simplesmente evita a contaminação ambiental no produto, seja cerveja, seja mel, seja qualquer um. Então, você não vai manter as características do produto. Você vai fazer com que ocorra a fermentação sem haver contaminação externa. Então, não tem nada a ver airlock com manter qualidade do produto que você tirou na sua colônia. Não sei se eu respondi, mas... Não, tá. Próxima pergunta. É da Ana Lúcia Costa. É normal quando o mel de jataí cristaliza, ele fica melhor? É o Eugênio que fala isso aí. É normal, depende da região, depende da florada, depende de um monte de coisas. Eu vejo que o mel de jataí do Nordeste cristaliza muito menos do que o do Sul, do Sudeste. Então, e além de ser normal, é uma delícia consumir ele cristalizado. É uma delícia, uma maravilha. Então, deixa ele fermentar, deixa cristalizar, você pode descristalizar no banho-maria, mas tenta consumir desse jeito que o mel pode ser incrível. E complementando, a gente viu o seguinte, que cristalização é um fator normal em qualquer mel, seja jataí. Agora, o que ocorre? No sul, a tendência de cristalização maior devido ao frio. E, principalmente, a planta é que vai dizer. Porque eu sempre digo que sem planta não tem nenhum produto das abelhas. E mesmo o mel, você verifica que a pastagem, que a gente chama, ela dá a cor, o gosto, o aroma do mel, a composição do mel e até a cristalização. Então, a pastagem é que é fundamental para esse fator aí. Claro que, como eu expliquei, os núcleos formados do frio vai acarretar em que o mel se cristalize mais rápido, tá certo? O José Aldoir afirma que é fato a baixa produtividade das colônias de abelhas nativas se comparada às abelhas apis. Ele pergunta se o aumento da demanda acaba oportunizando a falsificação. Bom, eu quero responder, porque essa daí é a minha briga durante a vida inteira. Primeiro que eu fui presidente da Federação de Apicultores da Bahia, o primeiro presidente. Certo? Eu fui apicultor dos bons. E confesso a você que essa teoria é uma teoria que não existe. Primeiro, uma colônia de apis tem 50 mil abelhas em média. A colônia de uruçu tem 4 mil. As minhas uruçu produzem, em média, 6 a 8 quilos de mel por ano. E ela chega a 10. A tiúba do Maranhão produz 18. Então, quando o indivíduo, uma colônia que tem 4 mil indivíduos, certo? Simplesmente produz 5 quilos de mel, e a apis, que tem 50 mil indivíduos, produz 40 quilos de mel, quando você vai colocar, por exemplo, onde você coloca uma caixa de apis, você coloca 10 de uruçu. E aí a produtividade já vai aumentar para quê? Para 50. Só que o mel de uruçu vale 10 vezes mais do que de apis. Então, o apicultor, ele é eu digo isso porque eu sempre falo com a turma aqui da Bahia, o seguinte: as pessoas não sabem fazer conta. O brasileiro é envolvido por produção e eu sou envolvido por produtividade. É diferente. Então, o cara pensa logo da seguinte maneira: essa abelha produz mais, por isso todo mundo vai para a apis. Só que o produto vale menos, certo? Não é só brasileiro. E segunda coisa, a população dela é maior, só que ela consome mais e gasta mais. O custo de produção de apis é maior do que de abelha de ferrão. Eu digo isso porque eu escrevi um livro sobre custo de produção e sei. E a gente faz aqui na prática. Então, hoje em dia, quem está trabalhando com abelha, e o Eugênio é o nosso comprador principal, certo?
ele tem mostrado que ele tem contribuído para as pessoas aqui cada dia ganharem mais. Está todo mundo optando por isso. Eu não acho correto. Eu acho que a pessoa que tem hábitos, como na Bahia eu digo, a Bahia é um dos maiores produtores de mel do Brasil, eu digo o seguinte, produz as duas, porque as duas não competem, de certo modo. Sendo florada, não compete, certo? Então, essa história de dizer que a abelha sem ferrão produz menos, isso é mentira. Por exemplo, a jataí, que tem 5 mil indivíduos, produz 1,5 kg, só que o mel de jataí aqui é R$ 1 por ml que a gente vende. Logicamente que o ganho vai ser maior, e sim aqueles atributos de fumaça, calor, certo? Peso, certo? Que você tem ferroada de abelha apta. Então, logicamente, minha gente, é preciso aprender matemática primeiro e começar a trabalhar e ver que as coisas não funcionam dessa maneira. É uma coisa que eu fico chateado, porque as coisas são diferentes, a biologia é diferente, a abelha é diferente, e a gente precisa entender que nós podemos criar as duas. E, graças a Deus, os apicultores brasileiros, eles estão criando as duas. E isso é bom, porque eles saem do mesmismo, que o mel estava barato esse tempo de abelha com ferrão. Se ele tem uma outra opção, ele vai ganhar mais. É isso que a gente quer, que vocês se deem bem melhor para que a apicultura do Brasil e a meliponicultura, ela se destaque no mundo inteiro. Puta, Rogério, adorei sua pergunta, sua resposta. A contribuir, mas eu gostaria de citar uma coisa que você falou que eu acho super importante. Câmera Vai falar. A gente parar com o estigma de que ou é uma ou é outra. São dois mundos diferentes e eu convido as pessoas a conhecerem a nossa fazenda. A gente produz muito mel de apis e a gente tem um mundo de abelha nativa também aqui. Elas convivem muito bem. E eu acho que o trabalho das abelhas apis e nativas são muito diferentes. Eu acho que a abelha apis para contribuir muito para a nossa agricultura e as abelhas nativas estão aqui para contribuir muito para a preservação das brasilidades, das nossas matas, das nossas frutas. Cada uma tem o seu trabalho e elas convivem tranquilamente muito bem. E a falsificação, que também estava nessa pergunta, infelizmente, isso tem no mundo todo e não é só no Brasil. A gente vive isso e tem gente que acho que até gosta de se falar de comprar coisa falsificada. A pessoa me chega e fala, comprei esse litro aqui de mel de jataí por R$ 15, paguei super barato. Como é que você comprou um litro de mel de jataí a R$ 15? Eu não sei. Você quer acreditar se é mel de jataí de verdade. Né? E uma coisa, Eugênio, essa questão da falsificação que eu esqueci, é o seguinte, existe, como você falou, só que hoje a gente fez um trabalho com uma doutoranda aqui, e nós analisamos o mel de apis, o mel de jataí e de uruçu. E aí, como a gente está fazendo a desumidificação, quando você desumidifica o mel de uruçu, de jataí ou qualquer uma delas, vai ficar igual de apis. Então, o cara pode vender o mel de apis como de uruçu ou jataí. O que nós fizemos? Procuramos um marcador. Esse marcador, nós observamos que, no caso de melípolas, que são as uruçus, abícolas, que ele falou aí, etc., elas têm pouca diastase, pouquíssima diastase. Então, se aparece muita diastase no mel, a tendência é que aquele mel foi falsificado com amido, com alguma coisa, certo? E, consequentemente, a gente diferencia o mel de melípona do mel de jataí e de apis. O mel de jataí e de apis são muito parecidos. A diferença está na umidade. Então, o mel de jataí é das trigonine, geralmente, que a gente divide melípona e trigonine, que seria, a gente diz o seguinte, que nesse caso, o mel de trigonine, geralmente, eles têm diastase, mas o mel de melípona a gente tem detectar, a gente fez análise com as 11 melíponas da Bahia, são 12, mas fez com 11, e aí nós verificamos que existia essa diferença. Esse marcador vai nos possibilitar evitar esse problema de falsificação quando alguém fizer. Fora que a gente está também procurando outros marcadores a nível molecular. Perfeito. O Wagner Torres pergunta: um vendedor, ao envasar o mel produzido, teria que rotular não dando tanta ênfase à espécie da abelha, e sim para a região. Assim, ele não teria mais dificuldade de ter sempre que mandar analisar o mel para colocar as informações nutricionais nos rótulos. Ele está pedindo a opinião de vocês. Informação nutricional, não precisa. A informação no mel, a informação nutricional é uma só. Não tem diferença. Se você, o que é que vem na informação nutricional? Observe lá. É mel de apis, não tem diferenciação. Me perguntaram aqui, o Ministério, mas a agência aqui, me perguntaram. Falei, se vocês analisarem o mel nutricionalmente, de acordo com o que o Ministério preconiza, ele é igual.
qualquer mel, o valor calórico, tudo isso é igual. Agora, o que acontece? O que vai diferenciar é só a físico-química ali, certo? Então, nesse caso, ele não vai precisar analisar o mel o tempo todo. Ele simplesmente vai pegar, ver a análise da abelha que ele está trabalhando e colocar aquilo no rótulo. E que ele vai ver que o valor, os valores que estão exigidos ali, porque se você está falando isso, é porque você sabe que tem os valores lá exigidos. E o que é que exige o valor nutricional? Não é a fisicoquímica ali que tem, diretamente. Então, consequentemente, você vai colocar o mesmo valor. Não influencia. O que vai influenciar é você colocar o nome da abelha, pelo que eu falei anteriormente, pelo marcador que a gente vai ver. Segunda coisa, a florada, se houver, porque na maioria é silvestre, certo? A terceira questão é o ambiente, onde está o bioma, porque, segundo o IBAMA, ele está exigindo, e também na lei que a gente está organizando, está exigindo que tenha criado abelha no mesmo bioma, não pode criar abelha de biomas diferentes, certo? Consequentemente, se o cara criou abelha que não é dali, a gente está sabendo, certo? E que futuramente poderá haver uma liberação, como o próprio IBAMA colocou aí. E, nesse caso, a gente vai ver o seguinte, que o que vai diferenciar não é valor nutricional, é simplesmente as características próprias de cada mel. Seria esse caso, tá entendendo? Não precisa fazer análise todo dia. Basta botar o valor nutricional. É o que a Anvisa... O meu sonho, Rogério, para completar o que você falou, é que no rótulo tenha ele e a região de onde vem, da cidade ou a micro-região. Eu acho que isso é o que vai identificar o mel no futuro. Eu sonho que a gente vai chegar um dia nesse daí. E não precisa ter indicação geográfica, basta no rótulo dizer, olha, é o mel de Mandaçaia de Irecê. As pessoas vão começar a acostumar que mel de Mandaçaia de Irecê é um troço excepcional e acho que esse é o caminho para a gente ir feito. Ou as pessoas vão começar a querer brincar. Bom, o mel de Mandaçaia de Irecê eu já conheço, mas agora eu quero conhecer um de Santa Catarina, eu quero conhecer um do Pará, quero conhecer um de outro lugar. Enfim, a pessoa vai começar a querer conhecer o Brasil através dos melis. Esse é meu sonho. Essa ideia sua foi boa, porque eu fico incentivando aqui a cada um a produzir o seu mel cada estado, porque a gente vai chegar numa mesa, sentar com mel de Mandaçaia, por exemplo, de vários estados do Brasil. Diferenciar, porque o grande coisa hoje é exatamente o aroma e o sabor, que é o que é mais legal do mel. Consequentemente, você vai ver que essa ideia é fundamental. Certo? Hoje, na Amazônia, nós estamos fazendo um trabalho que nós falamos aí, e simplesmente a ideia é mapear, como a doutora Ápice já fez um trabalho de mapeamento de flora lá, a gente vai poder até dizer as espécies vegetais que podem contribuir. E, a partir daí, você vê as diferenças. E você vai ter méis da mesma espécie diferenciados. De acordo com... Muito rico isso, né? Muito rico. O Almir está perguntando qual a opinião de vocês sobre o mel puro, se vocês acham que o mel puro, tanto da Apis quanto da abelha sem ferrão, é melhor do que o mel processado. E se vocês acharem que é um caso positivo, o que falta para conseguirmos fazer a legislação autorizar? Mel processado. Mel processado, que eu entendo, existe um livrinho chamado Abelhas Farmacêuticas com Asa, de Iorite, e ele fala sobre esse mel processado, que ele pegava xaropes vários de eucalipto, não sei o quê, e colocava para fazer a abelha fazer mel. Mel processado seria esse caso, no meu entender, seria você colocar um produto como melaço de cana, como o chá de erva cidreira, etc., e com açúcar, e a abelha processar aquilo e levar o princípio ativo daquela planta ou de outro produto para o mel. E aí você teria aquele produto que seria recomendado como medicinal. Bom, isso aí é uma coisa da Anvisa, acredito, não é do Ministério. E o fato é o seguinte, é que esse mel já não seria mel. Não é, chama mel processado, mas não deveria ter o nome de mel. Porque, por exemplo, mel deveria ser usado apenas para o produto originário de abelhas, ou vespas, etc. E não, no caso, seria usado para outro produto. A gente tem hoje a cachaça, que é usada só para cana, aguardente de cana. É cachaça. Já as outras todas são aguardente de mel, aguardente de pêssego, aguardente de tal. Então, a gente tem que... o vinho é de uva. O hidromel deveria ser chamado vinho de mel, e não é hidromel. Por quê? Porque existe essa questão.
Então, mel processado não é mel. Ele é um produto originário, certo, da mistura de outros produtos que não deveria ser chamado mel processado, no meu entender. E, olha, eu, na parte de gastronomia, na parte que a gente trabalha, só existe mel puro. Eu não consigo pensar em alguma coisa. Eu não consigo. A gente é tão radical que nem mel monofloral a gente gosta. O mel processado, né? Então, mel para mim só é puro e o mel é multifloral, que tenha muitas coisas daquela região, por mais que tenha sempre uma flor predominante e característica. E uma coisa interessante, Eugênio, é que a abelha ela consegue produzir produtos que o homem não conseguiria fazer. Um deles é o mel. Dificilmente o homem consegue fazer o mel igual a abelha faz. Então, o mel é um produto da abelha. Mesmo ele utilizando outros princípios, como esse mel processado, ele, por exemplo, tem um melato, que já é outro caso, certo? Então, seria o seguinte, é interessante que o mel que a gente fala é o mel de abelha, por isso que está lá escrito na legislação. E esse mel dificilmente é feito por algum homem. Ninguém consegue. Eu já vi na Bahia fazer mel de abóbora, de jaca, de um bocado de coisa. Mas que não é mel. Inclusive, tem o mel da Argentina, antigamente, que tinha o agricultor, chamava mel da Argentina. Certo? E também tem um outro caso, que seria o pessoal utilizar mel, aí néctar, mel de frutas. Não existe mel de frutas. Existe mel de abelha. A abelha vai nas flores ou nos resultados florais, e daí procura o néctar, e do néctar transforma em mel. E, inclusive, existe um dado interessante, que é a gente pegar o mel de ápice. Tinha uma senhora aqui, que ela pegava o mel de ápice, jogava para o urso fazia o mel. E aí a gente descobriu através das ananadas. E a gente mostrava o seguinte, no meu trabalho de abelha Mondre, Melipona Mondre, sobre físico-química do mel, a gente mostra que 2 colônias foram pegar mel de ápice. E a gente detectou que era mel fraudado, sabe por quê? Porque quando a análise deu, aumentou a diastase. E a diastase aumentando era sinal que tem no mel de aves e não tem no mel de Melipona Mondre. E, consequentemente, as 18 colônias não tinham diastase alta, só 2 que tinham. Quando a gente foi verificar, elas estavam pegando mel de uma melgueira, estava abandonada lá, de apis. E isso demonstra como a gente pode chegar a isso. Então, mel é uma coisa de abelha, não é de outro bicho, certo? Nesse caso. O Jefferson Primo gostaria de saber se o mel da tataíra, o da Guaxupe e da Arapuá realmente são contaminados. Guaxupé. E o Haroldo Azevedo pergunta se esses méis, incluindo o da boca de sapo, são tóxicos. Eugênio, essa eu vou responder com prazer. Veja só. Não é minha essa, eu vou ficar quietinho aqui aprendendo. Primeiro que eu sou fã da tataíra. Tataíra caga-fogo, a Pistrigona tataíra, uma delas, né? Mandadas. É simplesmente uma abelha maravilhosa, polinizadora por excelência, produz pouquíssimo mel. Essa questão de mel ser tóxico, mel tóxico tem uma origem, mas ser mel venenoso, etc., isso é o sujo, eu expliquei lá, isso não é verdade. Veja só, a arapuá, ela pega diversas coisas. Eu já expliquei, quando a gente analisa o mel, devido àquelas características físico-químicas, a gente observou que não há como contaminar por fungo, levedura, vírus, ou fungo, vírus, né? E a dizer, até bactéria. Mas as leveduras podem atuar. Um outro fato é o seguinte, a arapuá nem sempre ela pega coisas ruins para fazer. Ela pega planta, corta as plantas, faz, nem sempre ela pega fezes nem nada. A paratamona também dificilmente. Uma coisa é certa, a abelha só vai pegar coisas se houver escassez. Por exemplo, nessa época agora chove demais, as abelhas estão tudo nas frutas, certo? No açúcar, lá no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, as abelhas vão no açúcar e causam acidentes. Por quê? Porque não existe néctar suficiente. Até existe néctar nas plantas, só que o néctar é muito raro, as abelhas não conseguem buscar. Então, consequentemente, essa questão de dizer que a guaxupé, que é uma abelha que, por sinal, não pega coisa ruim, certo? Mas, claro, a fome é que vai dizer. Diz que tempero de comida é fome aqui na Bahia. Então, seria esse caso. E a guaxupé, a tataíra também, a arapuá, a partamona. Essa teoria de dizer que o mel é assim, isso não é verdade. É porque viu uma abelha que tem uma população maior, precisa de mais recursos para organizar seu ninho, para produzir, consequentemente, ela vai buscar esses recursos. Mas não quer dizer que a abelha, o mel seja ruim, não. Porque aí é que eu iria dizer.
No evento que nós fizemos, que eu estava, a gente fez questão que um produtor me procurou na Bahia para que ele estava querendo, na época de escassez de mel, na Caatinga, que a Apis não tinha condições de produzir mel, ele estava querendo usar o mel de Arapuá. E nós fomos lá e conversamos com ele, e ele nos propôs isso. A gente fez a pesquisa e mostrou que tanto o mel quanto o pólen de Arapuá, o samburá, eles não eram tóxicos, não tinha problema nenhum, porque eram limpos, né? Microbiologicamente, eles estavam isentos de contaminação. E é interessante que o pessoal fica falando mal da Arapuá quanto a essa questão do mel, e que, na verdade, isso é como a cristalização, como aqueles outros fatores que a gente falou aí, que é coisa que botaram em sua cabeça, que o povo fica influenciando. O Eugênio foi feliz quando falou da manga com leite, né? Então, por que se falava que não podia consumir manga com leite? Por quê? Existe o porquê. Então, isso é coisas que simplesmente as pessoas colocam como verdades que não são verdade. Porque a gente fez análise, tem um trabalho de tese da menina, aliás, um artigo publicado já na internet sobre esse problema aí do mel de Arapuá e o samburá de Arapuá. Só para complementar o que você falou, a Arapuá ainda faz um pólen fantástico, ela produz muito pólen, né? E a gente pode usar o pólen da Arapuá também, o samburá, né? Que eu conheço, samburá aqui para o sudeste não é tão coerente, não remete a gente, né? Mas o pólen de Arapuá também é excelente. Então, parar com esses dogmas e esses estigmas falsos, né? Falta esclarecimento sobre as coisas, a verdade é. A próxima pergunta é do José Aldoir. A baixa aceitação, consumo do pólen das nativas é apenas falta de marketing? Olha, eu vou deixar o Eugênio respondendo isso aí, volto já, pegar a água ali para mim, enquanto o Eugênio responder. Olha, o termo marketing, eu não gosto de pensar só marketing. A falta de consumo de pólen é simplesmente desconhecimento. E usando a minha experiência na gastronomia, que eu levei pólen, todos ficam pirados. Ele tem uma utilização para finalização de carne, por exemplo, pólen para finalizar uma ostra é incrível. Pólen para fazer marinadas também é muito rico. O pólen da abelha nativa, por conta dele ser muito fermentado, é um produto que, pronto, substitui, muitas vezes, quando você tem que adicionar mostarda num prato. O marketing é uma das formas da gente levar o conhecimento do pólen para frente. O que a gente precisa é pôr o pólen na boca das pessoas, não digo, porque o pólen sozinho na boca não é tão gostoso, mas a gente precisa que as pessoas comecem a comer preparados com pólen para que isso cresça e esse consumo de pólen. Eu acredito muito no pólen nos próximos anos, muito, muito. Esse trabalho que foi feito com o mel é feito com o pólen vai chegar lá. Mas, de novo, não é só marketing. É muita conscientização, é muito trabalho de toda a sociedade para que esse produto chegue ao conhecimento das pessoas. Inclusive, eu mostrei o livro. Naquele livro, o meu trabalho de pós-doutorado foi exatamente esse, o samburá da Uruçu. A gente mostrou todo esse valor nutricional, questão das espécies vegetais que contribuem, né, para a formação do samburá, e também a gente trabalhou em cima do mercado. Então, esse mercado, ele ainda não existe, porque vocês têm que entender que o pólen conhecido é o pólen de Apis, é aquele pólen apícola que a gente chama, que, na verdade, é um produto das plantas, que as plantas, antes de chegar a entrar na colônia, ele é colhido. E a Bahia hoje é um dos maiores produtores de pólen do Brasil, e a gente tem pólen aqui de muita coisa, certo? E aí tem observado o seguinte, que o pólen tem as características da planta lá, principalmente, pouco a abelha contribui, porque ele não chegou a entrar na colônia. Quando ele entra, chama-se pão de abelha. No caso das abelhas de ferrão, a gente chama samburá, dado pelos índios, um nome que significa cesto, né? E daí, o que acontece? Esse samburá, ele é um produto fermentado. E todo mundo sabe que os produtos fermentados, existe um livro chamado A Arte da Fermentação, maravilhoso para quem quiser ler, e vai ver quantos produtos fermentados existem. O produto fermentado, ele enriquece mais. Consequentemente, esse produto, ele tem, normalmente, o pH mais baixo, a acidez bem alta, e
também isento muito de contaminação, ele ainda é pouco utilizado. Mas, por exemplo, tem um amigo aqui, que é um cozinheiro gourmet fantástico, que é o Caco Marinho, e ele faz o quê? Ele usa isso como mostarda de Dijon, que eles chamam. Então, eles têm usado como isso. Falta trabalhar em cima, porque sabores diferenciados, a gente tem devido, são polos diferenciados. Então, nesse caso, precisa as pessoas conhecerem. E a única maneira de conhecer, aí entra o mercado gourmet, que é quem vai colocar esse produto para ser conhecido, certo? E uma coisa interessante é que cada bioma da gente tem um pólen diferente. Consequentemente, quando a abelha pegar, jogar leveduras diferentes, vai dar produtos diferentes. O que falta é a gente ter imaginação de usar esses produtos e até extrair princípios ativos dentro desse produto para fazer outras coisas, como a gente está fazendo muito cerveja, etc., através da levedura. A gente já usa pólen em diversos pratos, mas uma das coisas que eu tenho vontade de brincar nos próximos tempos, vamos lá, vai ser com pólen na cerveja. Vai vir coisa interessante aí, viu? Mas aguarde, é muito difícil trabalhar o pólen, a gente tem ainda muito pouco conhecimento, mas muitas coisas boas virão com pólen nos próximos anos. Nossa, que interessante. O Wagner Torres pergunta, acabou já sendo um pouco falada, o samburá está tendo boa aceitação na gastronomia brasileira? Aí é com o Jânio. Eu tô tentando aqui compartilhar uma. Vamos ver se eu consigo. Se entra a imagem. Entrou a imagem? Estamos vendo aqui. Olha, esse é um prato com 5 tipos diferentes de meles de abelhas nativas, e isso daqui é um pólen extremamente ácido, com esse gostinho de mostarda que o Caco Marinho fala. Esse prato é um ícone de como a gastronomia pode ajudar as abelhas sem ferrão. Todos os chefes que experimentam pólen, eles piram, tem um potencial gigante na gastronomia. Principalmente por conta da acidez e da alta fermentação. Essa acidez ela é muito bem-vinda, principalmente em proteínas, em peixes, faz maravilha. Então, a gente vai ouvir falar muito. Se Deus quiser, no próximo ano, a gente vai fazer uma live só sobre pólen. E uma coisa interessante, Eugênio, é que, por exemplo, agora já é na parte de manejo, o pessoal tem alimentado muito a abelha sem ferrão com pólen de ápice. E isso está dando problema. Deu um problema aí no Rio de Janeiro, principalmente, em São Paulo, no Espírito Santo, sobre o uso do pólen de ápice em alimentação. É claro que não são todos os produtores de pólen, que existe produtor de pólen, mas a doença que deu é uma doença comum em ápice. E a gente tem feito o quê? Um trabalho voltado para usar as espécies poliníferas, ou seja, que produz muito pólen, nesse caso, das abelhas sem ferrão, para alimentar as que não produzem muito. Então, as belímparas produzem pouco. Quem produz muito são as escaptrigonas, as tataíras, as oxitrigonas, as trigonas, como arapuá, guaxupé, etc., produz muito pólen. E a gente pega o pólen dela e processa para usar para as abelhas sem ferrão, para evitar esse problema de doença devido ao aumento do número de criadores e aumento do número de colônias, que vai acarretar em quê? Em facilidade para o bacilo, no caso, atuar. Então, isso aí, além de toda essa parte gastronômica, tem também a parte de manejo das abelhas, que a gente tem que aprender a usar o pólen da abelha sem ferrão para fazer o tal dos bombons de pólen que o pessoal usa em abelha sem ferrão. A próxima pergunta é da Mona Lisa Souza. Qual a duração do Eugênio Marques? O hidromel tem potencial de mercado para conquistar o paladar e interesse do consumidor brasileiro? Olha, eu pensei, né? eu te digo o seguinte, só dar um pé do Eugênio, veja só. A gente tem aqui, o hidromel é uma bebida secular, né? Todo mundo conhece, etc. O hidromel tem crescido muito o mercado de hidromel. No sul, aí, vocês aí do sul, tem muita gente produzindo excelentes hidromel. E cada dia tem melhorado mais.
Aqui na Bahia, a gente tem produzido com abelha sem ferrão e com ferrão. E a gente tem observado que as pessoas, à medida que consomem o produto, simplesmente eles adoram e começam a querer aquele produto. E cada dia aumenta mais o mercado. Existe, claro, uma resistência em si devido a outros produtos, como vinho, etc. Mas que o hidromel está caindo no gosto do povo. A Samira, ela vai dar até uma palestra no Fórum Internacional de Apicultura, lá da CBA, e ela tem mostrado que, fazendo hidromel, inclusive hoje o hidromel é tão refinado que a gente usa leveduras francesas, portuguesas, etc., e estamos buscando leveduras no pólen agora para usar. E é interessante que esse produto é um produto que, quando ele é feito com diversidade de mel que a gente tem de abelha sem ferrão, vai ser mais caro, claro, né? Mas também vai ser um produto com qualidade superior devido ao aroma e sabor que ele vai produzir pelo uso das mel das abelhas sem ferrão. Da minha parte, o hidromel, que você falou, é a bebida alcoólica mais antiga do mundo, né? Que vai virar moda e vai crescer. Eu acredito demais nesse mercado. Vai acontecer. Não é a bebida que eu sou mais fã. Eu particularmente, gosto muito mais da cerveja com mel, cachaça com mel, do que do hidromel. Mas aí isso é muito particular e isso é um gosto meu. Mas eu tenho certeza que esse mercado vai explodir no Brasil nos próximos anos. Agora, só para concluir, a gente tem. Eu acho que o Eugênio provou a cerveja que a gente fez com mel de uruçu, escutelários, né? Às vezes eu não sei, Eugênio. Eu lhe dei aquela vez? Não, eu só experimentei o hidromel aí com o de vocês. Foi. Aí a gente tem feito a cerveja com mel e hidromel, certo? E temos feito outras bebidas. Inclusive, temos inserido essa parte de pólen, mel, de abelha sem ferrão, de iogurte, etc. Então, é uma loucura. Iogurte é incrível. Acho que a gente tem muito caminho para fazer. O iogurte é um deles, né? Funciona demais, demais. Ou seja, o povo tem uma riqueza na mão e não está sabendo o que tem. É o ouro líquido do brasileiro que a gente não reconhece, que a gente não conhece. Então, temos um trabalho grande. E eu acho que é o produto brasileiro que mais destaque pode ter no mundo da gastronomia. Traga um hidromel para mim. Vamos lá. Pois não, Anhara. A próxima pergunta é do Robson Correia. Qual a resposta que vocês podem nos indicar para clientes que questionam que o mel da abelha sem ferrão cristalizou? Pois na Apis eles dizem que quando cristaliza é porque não é verdadeiro. Eu sei que vocês já mencionaram isso, mas é uma pergunta recorrente no chat. Está precisando de esclarecimento, né, gente? Um negócio. Campanha nacional. Eu nem sei o que responder, porque a gente já falou bastante nisso, né? Mostrar a gente tem que convencer também você ter autoridade para quando ela aprendeu errado, né? Eu tenho conseguido muito. Até uma das vezes que eu fui na Fátima Bernardes, uma parte importante do programa foi sobre essa cristalização. E é engraçado que eu recebo, de vez em quando, de grupos, as pessoas mostrando esse programa que eu fui, mandando para outros lugares para provar que cristalizado é bom, que não é falsificado. Então, é o tempo que vai fazer isso. E é uma delícia, né, Eugênio? Para colocar numa comida, nossa, incrível. Colocar na torrada. Uma coisa é certa, a gente tem que pegar e fazer o seguinte, o mel cristalizado, a gente tem que dizer uma coisa, que mel cristalizado é um mel bom. Agora que a pessoa compre mel de quem ele conhece, do criador que ele conhece. Porque seria a melhor maneira de evitar problemas, que o criador vai explicar. Então, mel de supermercado, que tem muitos mel de supermercado, são bons, viu? Mas, infelizmente, quando você coloca o produto numa plateia daquela em que é comum, todo mundo pode falsificar. Quando você compra daquele produtor, ele tem a responsabilidade.
Consequentemente, ele vai vender o produto primeiro. Então, eu aconselharia todo mundo consumir mel do produtor próximo a você, como no início da conversa a gente falou aí, que, no caso, a gente está falando do produtor que vendeu mel a Eugênio. Então, logicamente, seria isso, né? Conheça o seu produtor e você pode consumir esse produto à vontade. Eu não resisti, eu só pus no vídeo, não sei se está compartilhando, a foto da linha toda de cerveja que a gente quer fazer. Não sei se está aí no. Olha só que maravilha! Vamos fazer muita cerveja com mel. Cada cerveja dessa é um mel diferente de abelha nativa de um lugar do Brasil, né? Temos. O mel de abelha sem ferrão, ele consegue introduzir no produto o aroma e o sabor que os outros mel não conseguem, com certeza. Isso mesmo. Aqui, por exemplo, tem o hidromel doce de caçutinga. Esse aqui é mel de água, até. É caçutinga, e que é produzido, se você ver a coloração e aroma, até hoje, ele nunca botou no concurso, mas tem que colocar, com certeza, ganha o concurso, porque esse mel é de uma planta das euforbiáceas, chamada croto, fantástica, que existe na Bahia, que, se Deus quiser, a gente faz a indicação geográfica dela, só existe por aqui. E eu vou mandar para o Eugênio um mel desse para ele ver. Estou esperando. Produzido pela Muraçaia. A próxima pergunta é do Manuel Branco. As enzimas produzidas pelas abelhas nativas, assim como o própolis, não eliminariam os possíveis contaminantes mesmo depois da colheita? A enzima, ele não elimina. A enzima não é esse fator. A enzima até produz outros produtos que venham a fazer isso, como peróxido de hidrogênio. Mas, na verdade, a enzima, ela, por exemplo, o que é o papel da enzima? A enzima é exatamente como seria um ônibus, né? Que faz o transporte da coisa, ou seja, ela quebra ali o néctar, que é a sacarose, em glicose, frutose e outros açúcares. Então, consequentemente, a enzima transforma, ajuda no processo de transformar. Consequentemente, não é o fato de dar. A própria já é outra coisa, é uma resina que contém outras substâncias, certo? Polifenóis, etc., que vão contribuir para exatamente essa imunidade que hoje a gente está buscando por causa do Covid aí. Nesse caso. Mas, por exemplo, o mel não tem esse papel. O mel, apesar de dizer que é medicinal, e porque tem 2%, 1% de produtos lá que vão estimular isso, mas não chega a ser o potencial da própria, certo? Mas, no caso, as enzimas, ela não atuam dessa maneira. O que talvez ele queira falar é que aquela fração mínima do mel, 1% ali, que tem ácidos e outros produtos, vão influenciar ajudar a aumentar a imunidade do indivíduo para certas características. Por isso que a gente toma mel. O mel, ele dá energia a gente, porque ele tem muito açúcar, tem pouquíssima vitamina, basicamente vitamina B, e ele faz o quê? Por exemplo, você consumir mel antes do almoço vai lhe dar mais fome. Então, se você come muito, você vai ter mais alimento à disposição, mais substâncias para ter um aumento da imunidade. Por isso que o mel está vendendo muito hoje. O mercado internacional caiu muito e o brasileiro preocupado, o apicultor, hoje já está tranquilo, porque está todo mundo consumindo mel, porque sabe que os produtos das abelhas, que a abelha é tão legal que, veja só, mesmo a abelha apis e tudo, que é estrangeira, mas é tão legal que ela obedece às normas no caso, da saúde, o órgão da ONU da saúde, a OMS, sabe qual é? Ela, por exemplo, a gente trabalha de máscara, de luva, distante um do outro, certo? E quando leva uma ferroada, tem um produto que estimula a imunidade, além de que o mel e o pólen e o própolis vão ajudar nisso também. Então, a abelha é um bicho sagrado, como diriam os maias. Né? A próxima pergunta é da Adauri Machado. Se alimentar a abelha com xarope altera a qualidade do mel, o gosto e o valor? Bom, não é nem mais mel. Eu deixo você responder, porque você sabe responder tecnicamente, né? Mas eu, na minha parte de gastronomia e de uso do mel, não é mais mel, aí é outra coisa, né? Mas o Rogério sabe dizer agora, tecnicamente, isso que eu falei de maneira tão grosseira, né? Não, é isso mesmo. Veja só, as pessoas estão confundindo as coisas. Não ensinaram o pessoal a fazer manejo direito. Porque, veja só, quando se alimenta abelha, se alimenta em casos assim, como, por exemplo, no caso de uma divisão, no caso do translado, certo? No caso do período de seca, frio
chuva. Então, você alimenta a abelha. Então, a abelha é alimentada, você não colhe mel. Quando entra a produção de mel, você pode dar um suporte à abelha de alimento para ela fazer os potes, porque todo mundo sabe que se gasta em torno de 7 quilos de mel para fazer 1 quilo de cera. A abelha come mel para produzir cera. Então, cera é um produto da abelha, mas o mel não é. Quer dizer, o mel também tem a contribuição da abelha, mas basicamente é da planta. Então, o que vai acontecer? Se você vai colocando alimento e ela armazena na melgueira, porque mel a gente tira na melgueira, não tira no ninho. Então, se a gente armazena na melgueira e ela tira o mel e está com o produto contaminado, que seria isso, a primeira coisa que vai aparecer é a sacarose alta, acima de 3%. Apareceu, a gente já sabe que houve algum problema. Por exemplo, os apicultores de Alagoas têm o problema das abelhas pegarem o melaço de cana. E quando aparece, a gente já sabe que não é mel, como o Eugênio falou, porque o teor de sacarose, que é o que caracteriza, um dos dados que caracteriza o mel, diz se for acima de 7% no caso de apis, o mel é falso. Houve algum problema. Então, consequentemente, a tendência é essa, que você vai ver que o mel que se colocou de alimento vai dar mais do que isso, porque é açúcar sacarose. Consequentemente, vai contaminar o mel e não vai ser um produto, como o Eugênio falou, que seria o mel. Seria um mel expresso ou até um mel falsificado, porque tem açúcar. Pessoal, eu vou fazer só mais 2 perguntas, porque a gente já passou bastante do tempo, os palestrantes devem estar cansados, tá bom? Ou não, você pode continuar. Esse negócio de mel para o Doutor Rogério gosta de passar informação, assim que é bom. O Silvio Pereira pergunta, em relação ao própolis, como estão as pesquisas sobre o própolis da abelha sem ferrão? Olha, eu vou falar rapidamente, mas não deveria falar, porque o assunto é mel. Aí, né? Mas a própolis está muito adiantada. A gente tem vários trabalhos com o pessoal de Portugal, tem gente, inclusive aí no Sul, tem muita gente fazendo trabalho, a USP, etc., fazendo vários trabalhos, e já existe um avanço muito grande. Existe muito artigo científico mostrando que a própolis da abelha sem ferrão tem sido muito efetiva. As friseomelitas, as capricornas, as melíponas em geral, que melípona geoprópolis, aí tem um efeito muito bom. O pessoal de Alfenas tem feito alguns trabalhos também, mas não é um assunto para aqui. Eu só diria que as pesquisas estão bem avançadas. Eu estou começando a brincar com esse tema também, estou bem animado, mas acho que ainda tem muito chão, tem pouco conhecimento ainda para a gente discutir. O Silver Jonas, ele gostaria de saber se é possível utilizar a espuma da fermentação do mel. Essa é boa. Muito boa. O Silvio Jonas, ele falou isso, sabe por quê? Porque ele está no Maranhão. E o Maranhão é fantástico. O Maranhão é um estado maravilhoso. E o Maranhão, os índios de lá fizeram uma coisa. Eles pegaram os potes de barro, tipo os aztecas lá e os maias lá no México, eles pegaram os potes de barro e botaram o mel para fermentar. E esse mel, quando eles colocam, gente, o mel lá dentro do pote de barro, como é um produto em que há uma porosidade, aí fermentava e criava aquela espuma. O Maurício Bezerra, ele fazia muito isso lá. E, nesse caso, aquela espuma, eles tiravam aquilo e jogavam fora. Mas aquilo pode ter muitos componentes, muitos bioativos, e também, nesse caso, leveduras e etc. A gente tem que aproveitar aquilo. Agora, eu diria a você uma coisa interessante, gente, que os amazonenses lá da ilha de Parintins, eles simplesmente têm um desumidificador a frio, fantástico, né? Muito caro, mas muito bom, e que eles desumidificam o mel de abelha de ferrão. E sobrava a água, que era de 27%, baixava para 18% de umidade. Os paraenses também. Aí, os paraenses não fizeram isso, mas os amazonenses estão fazendo. Eles pegaram aquela água e estão vendendo a água de mel. Eu tenho aqui, posso mostrar a vocês a foto da água de mel, e estão vendendo. E, nesse caso, eu achei interessante que, quando está se analisando agora, para saber o que existe ali dentro, e é doce e, às vezes, azedinho. Eu vou procurar aqui para mostrar a vocês exatamente esse material, certo? E é interessante que eles estão vendendo a água do mel. Quem pensava isso na vida? Imagine vender aquela espuma, que é fantástica, deve ter muito bioativo ali, né? Então, é uma coisa muito interessante que tem.
Então, Eu vou procurar uma conversa, eu vou procurar e mostro a vocês. eu vou dividir com vocês uma experiência que eu tive esse ano com mel de apis. A gente produz mel de apis aqui e na hora que a gente vai pôr no decantador, fica aquela camada de espuma que a entreposto desceu aqui na sede e me trouxe um bolinho. Eu vou falar então mais devagar, porque está travando. Dia, um rapaz do nosso entreposto, ele me desceu com um baldinho dessa espuma que fica em cima do decantador, jogou fora. Né? Essa espuma para 2 chefes com estrela Michelin. Imediatamente criaram um prato com essa espuma de mel. É uma coisa encantadora o que essa espuma de mel é gostosa e como funciona para finalizar a doce. Olha, eu vou mostrar aqui agora a vocês uma coisa, uma parada que a gente fez na Amazônia, para mostrar que a abelha não só é o que o povo pensa. Olha, vocês vê esse quadro aí, ó. Isso aí é para mostrar o seguinte: a gente está vendendo hoje até o cheiro da colônia. O pessoal é comum usar lá no oeste lá da Europa, seria no leste europeu, né, que chama, na verdade. No leste europeu, eles usam a colônia de apis para respirar o ar, como vocês estão vendo aqui. Aqui na Bahia, a gente tem a respirar o ar de colônias, como a cefalotrigona, que tem isso aqui é o lixo que ela deposita da colônia. E a pessoa sente o aroma. E aqui na apis, eles são tudo higiênico, muito. Aqui não, nos brasileiros tem muita coisa aí dentro, muito bioativo. E aí, o que existe? Hoje em dia, o cara chegou aqui e pagou $30 para cheirar a colônia de apis. Aí, quando ele viu uma frisiomelita, que é a moça branca, ele simplesmente pagou $100 só para cheirar aquela colônia. Ele queria levar a colônia, porque é totalmente... A frisiomelita tem uma própolis maravilhosa, que pouca gente explora, e que ela tem uma coisa que nenhuma tem, que é um aroma fantástico. Aqui do lado tem o verniz, que é usado com a própolis, o próprio. E aqui tem a água do mel, que é vendida na Amazônia, que vocês estão vendo aí. Está vendo aí, né? A água do mel, que o pessoal vende, que é resultado da desumidificação do mel. Então, vocês veem como tem coisa para a gente conhecer e para a gente explorar em abelha ciberrão. É que eu não estava preparado com essa pergunta, mas eu queria mostrar os pratos, eu não tenho aqui, os pratos feitos com espuma de mel. E também, o que aconteceu foi uma coisa que a gente bolou em janeiro ou fevereiro, e esses pratos não ficaram nem um mês no cardápio, porque em seguida chegou a pandemia e esse restaurante parou. Então, a espuma de mel era uma coisa que a gente estava começando a aprender quando chegou a pandemia. Voltar tudo ao normal, nós vamos voltar nesse assunto, provavelmente numa próxima conversa nossa eu vou poder falar com muito mais propriedade sobre a espuma de mel. Mas já lançamos em 2 restaurantes aqui em São Paulo de mel. Ficaram impressionantes. Os chefes piram com isso. O Yuri, ele comentou no chat que essa espuma eles chamam de chantilly. Mas é o chantilly mesmo. Ele tem toda a razão, Yuri, é isso mesmo, é um chantilly, é uma delícia, porque junta o doce com o ácido do fermentado, e aí fica uma coisa super equilibrada, é uma delícia. O Yuri falar nisso, né? Porque ele vai falar que é um produto estragado. Tudo não pode. Isso. Agora, o Yuri é aquela foto que eu mostrei, o trabalho dele é muito bom, ele produz muito mel, tem feito um excelente trabalho e tem implementado, que eu não expliquei. E tem resultado isso aí. Então, o que eu diria a Yuri, a outra lá da Amazônia, que é um lugar fantástico, é que aproveite tudo que as abelhas produzem. Porque tudo, o Eugênio acabou de mostrar aí, e eles têm isso, Eugênio, muito lá, e de espécies diferentes, né? Porque só na terra lá do Yuri, Santarém, o Joãozinho, que produzia própolis da Escaptrigona, tinha 1.500 caixas lá, simplesmente o Joãozinho tinha, numa área em torno de 50 metros quadrados, ele tinha 52 espécies de abelhas, lá em Santarém, diferenciadas. Tem muita abelha, aquela terra do Pará, Amazonas, etc. Ali é muita coisa diferente, e que se um dia der certo, a gente vai conseguir explorar todo esse potencial brasileiro, que vale mais do que ouro e etc., que é permanente.
O Marco está pedindo para se vocês podem indicar alguma bibliografia sobre a meliponicultura para ele poder se aprofundar mais. Rogério, com você. Eu não gosto de fazer propaganda, porque eu não vivo de propaganda, mas tem um site da gente lá chamado Coapab. Todos os livros que a gente produziu, à exceção do último, todos eles estão grátis, foram produzidos com recursos do CNPq, da CAPES, etc. E, obrigatoriamente, a gente tem que colocar isso em PDF livre, para as pessoas acessarem. Então, o Coapab tem lá todos os livros produzidos pela série Meliponicultura do Grupo Insecta, não só esse, mas tem os outros livros que a gente produziu também, à exceção do número 9, que, infelizmente, não foi bancado por ninguém. Mas o restante está tudo lá, e lá tem muita informação que você pode adquirir nesse site. Não só esse site, tem o site do Insecta, tem o site do Coapab, e tem outros sites aí no Brasil, e alguns grupos de WhatsApp, que são muito bons e que podem contribuir com você que está iniciando. Mas se quiser uma literatura simples e objetiva, esses PDFs aí, lá do Grupo Insecta, no site coapab.com, você vai ver que tem lá à vontade para você, certo? Aproveitando esse gancho, na nossa última palestra, que já está disponibilizada no YouTube, do Jerônimo Vilas Boas, a gente colocou o link na descrição do vídeo, na descrição da palestra, com os manuais tecnológicos do Jerônimo, que são disponibilizados gratuitamente por ele na internet. Tem o link lá, é só vocês acessarem. 3 manuais de excelente... O Jerônimo faz um trabalho muito bonito, principalmente ligado às áreas tradicionais. São aquelas áreas que o Eugênio vai gostar muito, porque é as áreas ligadas àquele produto tradicional, como era usado antes. Então, é um trabalho muito bonito, que não só ele, como o Murilo Drummond também estaria outra pessoa que faz um trabalho maravilhoso no Maranhão, ligado a essas comunidades, né? E algumas pessoas também que eu citei aqui, mas que são maravilhosas lá do norte do Brasil e nordeste. Bem, a nossa palestra infelizmente chegou ao fim, nossa mesa redonda foi incrível, sem palavras. Eu queria trazer um comentário do chat aqui para vocês dois, do Adailton Gonçalves. Ele falou assim: já estamos chegando a quase 2 horas de live e ainda não deu para cansar de tão produtiva e leve que é assistir. 2 grandes debatedores. Em nome da AmiRio, eu gostaria de agradecer vocês pelo evento. Foi incrível. Rogério, que delícia de novo estar trocando ideia com você. Como é bom a gente ter conhecimentos diferentes, né? Visões diferentes, como isso soma, né? Uma delícia estar com todos vocês. Espero logo estar de volta. Na verdade, as visões novas não são diferentes, são a mesma visão. Você e abelhas. Agora, só que nós estamos em ambientes diferentes, em profissões diferentes, mas as visões, aliás, eu queria dizer que quando eu conheci o Eugênio, ele conseguiu satisfazer, eu satisfiz todos os meus sonhos, mas um dos sonhos era fazer com que as abelhas houvesse um mercado para mim. E era um grande problema das abelhas sem ferrão. E o Eugênio é o pioneiro nesse negócio de mercado de mel, porque ele conseguiu fazer com que eu dizia que valia a pena, e os baianos, os meliponicultores, não acreditavam. Hoje eles estão, assim, alegres, né? Porque vê que realmente há um cara correto, primeiro que é um cara muito correto. Segundo é o seguinte, que aceitou o que a gente propôs e que fez com que a cadeia mercadológica ela andasse perfeitamente, porque existe o produtor, existe o intermediário, existe o consumidor. E que esse produto é levado de cada um, de um para o outro, de uma maneira correta, certo? Dentro dos parâmetros corretos e não de exploração nem de nada. Então, essa amizade, esse conhecimento, na verdade, nós dois temos o mesmo objetivo, certo? E como a gente vive num mundo capitalista, cada um tem que ganhar. E todo mundo ganha, mas o importante é que se ganhe respeitando uma coisa que eu sempre digo. Quando a gente faz criação de abelha, a gente tem que entender que existe um custo. E esse custo, ele tem que ser um custo-benefício bom para todos, seja ele o ambiente, principalmente, o produtor, seja, no caso, o atacadista e o consumidor. A abelha, principalmente. Então, esses 5 indivíduos, eles estão juntos aí. Então, tem que ter esse lado de haver um custo-benefício para todos. Porque se não houver um custo-benefício, um ganhar mais do que o outro,
e disparadamente, com certeza vai haver problema na cadeia. Para haver uma coisa boa na cadeia, é preciso que todos esses 5 elementos estejam entendendo o processo, certo? E por isso que eu digo que Eugênio pensa igual a mim, eu penso igual a ele. A gente quer o melhor para a vida. Sigam, por favor, a Ame Rio nas nossas redes sociais, @AmeRio_abelhas, Facebook Ame Rio Abelhas Indígenas. E sigam, por favor, a rede social da MIBI. A gente já enviou o nome da página no chat do YouTube. Muito obrigada a todos. Obrigado, até a próxima. Boa noite.